Mediunidade e Obsessão. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 24 90 11 32, 21 24 90 11 32. Ou acesse a página no Instagram, @gaimóveis, para mais informações. A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando a mediunidade, os recursos da comunicabilidade com o mundo espiritual, essa propriedade natural que nos permite trabalhar com Jesus, fortalecendo-nos no propósito do bem, do amor com Jesus. Nesse trabalho onde temos oportunidade de grande aprendizagem, sempre que lidamos conosco mesmo, acolhendo os irmãos necessitados que Jesus permite cheguem às reuniões mediúnicas. E dando continuidade à apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, hoje vamos estudar o programa 1, módulo 1, tema 6, a prece segundo o Espiritismo, a prece na reunião mediúnica. Mas antes vamos finalizar os últimos parágrafos do tema anterior, para concluirmos o tema que tem por título Perispírito e Princípio Vital. Um ponto de fundamental importância diz respeito à vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos, que é fornecida e alimentada por um elemento abundante da natureza, fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivo, esse princípio se acha extinto no ser morto ou desencarnado. A atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos, tecidos, células e demais estruturas orgânicas, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como calor quando a roda deixa de girar. Então concluímos aqui, meu caro ouvinte, que o princípio vital é essa conectividade do perispírito com o corpo físico, animando o corpo físico. Sem essa conexão, o corpo físico é qualquer coisa, menos vida. Retomando, portanto, o tema de hoje sobre a prece, temos que a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Daí os espíritos orientadores recomendarem insistentemente a oração como um bom hábito que deva ser incorporada ao cotidiano da existência. Você tem o costume de orar, meu caro ouvinte? De conversar com o Pai Celestial, de recolher-se às portas íntimas do seu coração para pedir ao seu guia espiritual que o oriente, que o fortaleça no propósito? Pois a prece, à luz do entendimento espírita, não se restringe à mera repetição de palavras, algumas até sem sentido, que representam mais uma fórmula sacramental ou ritualística do que a união da criatura humana com seu Criador.
Importa, pois, exercitar a fé raciocinada, considerando os esclarecimentos da doutrina espírita. Mas o que torna a prece eficaz, meu caro ouvinte? Seriam as palavras que nós proferimos? Seriam fórmulas de repetição que as pessoas criam? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, o autor Allan Kardec, capítulo 14, dos itens 176 até 179, temos: somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula. Conceito de prece. A prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Então a prece de comunhão com o alto, meu caro ouvinte, não é aquela que proferimos muitas palavras, aquelas preces longas ou intelectualizada com palavras difíceis, mas sim aquela que arrebata-nos no coração a própria voz da alma, em conexão com o Pai Celestial, com Jesus, com os espíritos superiores. A prece é uma evocação. Através dela o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Podemos orar por nós mesmos, ou por outros, pelos vivos encarnados, ou pelos mortos desencarnados. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aos que se dirigem aos espíritos bons, são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Benefícios da prece. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, são muitos os benefícios quando estabelecemos esse hábito, meu caro ouvinte. Aquelas condições desfavoráveis, os desafios, as circunstâncias exteriores podem ser neutralizadas por essa potência que desenvolvemos com a força moral adquirida por conexão da prece, e também nos preservando de exercer certas escolhas que seriam atraídas por conta das próprias condições ainda que nos encontramos em que devemos estabelecer concurso de reforma íntima. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Outro grande benefício proporcionado pela prece
é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vêm sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Estes espíritos assemelham-se, segundo André Luiz, aos transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. Então essas inspirações dos espíritos superiores que nos trazem pela sua presença esse alimento magnético do amor que irradiam, a inspiração que nos trazem, são comparadas a esses transformadores, que são como usinas de grande força a diluírem-se dentro de cada um de nós, resultando em fortaleza moral. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Então é assim, meu caro ouvinte, nós estamos imersos no mundo espiritual. O mundo espiritual tem intervenção direta conosco, seres encarnados, através do pensamento, através da mente, através das conectividades que estabelecemos pelos nossos interesses mais íntimos. E dentro dessa mesma faixa existem essas condições, milhões de criaturas, e é pensando, vibrando e estabelecendo raios de intenções semelhantes que estabelecem conectividade conosco. Ação da prece. Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Então o ar, meu caro ouvinte, é o veículo do som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Porque, meu caro ouvinte, o veículo da prece é o fluido cósmico, o meio do mundo espiritual pelo qual as correntes dos nossos pensamentos, das nossas orações, das nossas rogativas alcançam o seio de Deus. Vamos continuar abordando a prece segundo o Espiritismo já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Hoje estamos estudando a prece segundo o Espiritismo e o seu uso nas reuniões mediúnicas.
Seguindo os tópicos, temos a maneira correta de orar. A oração apresenta, em geral, 3 características fundamentais, anunciadas no Pai Nosso, modelo de prece ensinada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, que podem ser louvor, ou seja, podemos através da prece louvar ou adorar. Também podemos fazer um pedido, pedir, e agradecimento, ou seja, sermos gratos por uma condição em que reconhecemos a misericórdia divina, ou seja, o agradecimento, a gratidão. Allan Kardec analisa a importância desta oração, referindo-se ao Pai Nosso. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. À medida que o ser humano evolui, reconhece a misericórdia e bondade divinas, que o cumulam de bênçãos. Com esta compreensão, as suas orações perdem o caráter de petitórios, sendo caracterizada por louvores e agradecimentos dirigidos ao Criador. Nestas condições, o Espiritismo nos ensina qual é a maneira correta de orar, que pode ser resumida nos itens que se seguem. Orar em secreto. Na seguinte passagem do Evangelho de Jesus, ele ensina que durante a oração a pessoa deve estabelecer um momento de sintonia ou de intimidade com o Criador, no qual não cabe qualquer tipo de exibicionismo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Tu, porém, quando orardes, entra para o teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. É importante compreender que a expressão orar em segredo não indica posicionamento físico ou postura especial, física ou mística. Representa apenas o estado de comunhão com Deus, mesmo que aquele que ora esteja a sós ou rodeado de uma multidão de pessoas. A prece outra coisa não é senão uma conversa que entretemos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e Senhor, com nossos amigos espirituais. É diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unção e fervor, em que o Filho, pequenino e imperfeito, fala com o Pai, poderoso e bom, perfeição das perfeições. Então, meu caro ouvinte, não existe um lugar em que vamos estabelecer a necessidade de nos encontrarmos para orar. Podemos orar em qualquer parte. Podemos orar pelo pensamento, se estivermos num local muito tumultuado, na condução, dentro dos nossos recursos profissionais, no trabalho, na sociedade, onde estivermos em casa. Se tivermos a oportunidade de elevarmos nosso pensamento, é um treinamento que fazemos para manter essa comunhão com o alto. Então, o orar em secreto é porque estabelecemos conexão com a nossa intimidade e o mais alto, independente do lugar, a condição física em que nos encontramos, porque é o Espírito deslocando-se através
da oportunidade de estabelecer essa comunhão, e isso independe da condição física, mas sim da elevação dos nossos pensamentos e da fé. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Instruções Psicofônicas, autores Espíritos Diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 62, A Terapêutica da Prece. No tratamento da obsessão, é necessário salientar a terapêutica da prece como elemento valioso de introdução à cura. Não ignoramos que a psiquiatria, nova ciência do mundo médico, apesar de teorizada nos hospícios, somente corporificou-se na prática que a define nos campos de guerra do século presente. Chamados ao pronto-socorro das retaguardas, desde o conflito russo-japonês, os psiquiatras esbarraram com numerosos problemas da neurose traumática, identificando as mais estranhas moléstias da imaginação e usando a palavra de entendimento e simpatia como recurso psicoterápico de incalculável importância. Por isso dispomos atualmente, na moderna psicanálise, da psicologia do desabafo como medicação regeneradora. A confissão do paciente vale por expulsão de resíduos tóxicos da vida mental, e o conselho do especialista idôneo age por doação de novas formas de pensamento, do amparo ao cérebro enfermiço. Invocamos semelhante apontamento para configurar na luta humana verdadeiro combate evolutivo em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais, entrando sem perceber na faixa das forças inferiores que, a surgirem do nosso passado, nos espreitam e geram em nosso prejuízo dolorosos processos de obsessão, retardando-nos o progresso por intermédio dos pensamentos desequilibrados com que se justapõe a nossa vida íntima. É por essa razão que vemos, tanto nos círculos terrestres, como nas regiões inferiores da vida espiritual, as enfermidades, alucinações, que se alongam na mente, ao comando magnético dos poderes da sombra, com os quais estejamos em sintonia. E a técnica das inteligências que nos exploram o patrimônio mentopsíquico baseia-se de maneira invariável na comunhão telepática, pela qual implantam naqueles que lhes acedem ao domínio as criações mentais perturbadoras, capazes de lhes assegurar o continuismo da vampirização. Atentos assim à psicogênese desses casos de desarmonia espiritual, quase sempre formados pela influenciação consciente ou inconsciente das entidades infelizes, desencarnadas ou encarnadas, que se nos associam à experiência cotidiana, recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar, de improviso, novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Assim sendo, em qualquer emergência na tarefa assistencial, em nosso benefício ou em benefício dos outros,
não olvidemos o valor da prece em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago, no versículo 16 do capítulo 5, em sua Epístola Universal. Orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Assinou Francisco de Menezes Dias da Cruz, meu caro ouvinte, para os nossos corações. Essa lembrança, essa condição natural de que podemos acessar os planos superiores e nos nutrirmos do amor de Deus em nossas vidas hoje e sempre, através da oração, através da prece. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão. Mediunidade e Obsessão. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 2490 1132. 21 2490 1132 ou acesse a página no Instagram @gaimóveis para mais informações.